Tudo bom, galera? Nós estamos aqui, né? Sou o André Cunha, tá? Apresentador aqui do Judiscast. Inclusive, já vou pedir para todos vocês dar uma força para nós, estar se inscrevendo no canal Judiscast do YouTube, do Instagram, em todas as nossas redes sociais, tá? E para variar, né? Hoje eu estou com um convidado aqui para lá de especial, tá? Que ele vai falar para nós hoje um pouquinho sobre o direito canônico. Nós estamos aqui com o padre Márcio Fernando França. E tudo bem, padre? Tudo bem, André. Eu vou começar perguntando para um padre, né? O que viria a ser o direito canônico? Bom, o direito canônico é o direito da Igreja, o direito da Igreja Católica. É as leis, o ordenamento jurídico que hoje rege a vida de 1 bilhão e 400 milhões de fiéis espalhados em todo o mundo. Gente, hein? Perdemos estava comentando sim. Os ordenamentos jurídicos da Índia e da China. Que é muito populosos, né? Sim. É sério. Aí, seguindo aqui, o Código Canônico, o Código de Direito Canônico, qual que foi esse processo histórico até hoje de codificação? Veja bem, durante 10 séculos, a Igreja ela foi elaborando leis e muitas delas até se tornaram divergentes entre si. A partir do século XII, Graciano ordenou, né, as leis da Igreja, a semelhança das leis civis que tinha o Código de Justiniano. Então se criou um código da Igreja, mas não era um material autêntico, como se fosse um código como nós entendemos. Era um corpus, era só a organização dessas leis em formato de um corpus. Depois de Graciano, foi dado continuidade, como se fosse uma segunda parte, um segundo tomo de organização dessas leis da Igreja. Até que depois do Concílio de Trento, ficou uma dúvida. E agora? Criamos um livro a mais no corpus ou, à semelhança dos estados, vamos criar um código? Então, por questões históricas, se optou em fazer um código à semelhança dos estados. Então, o primeiro código da Igreja foi o código promulgado em 1917. Esse código, a estrutura dele se assemelha muito à estrutura do direito romano de Justiniano. Não tem o que tirar muita coisa. A Igreja, nesse período medieval, né, sim, era muito interligada ao Império Romano. Né? É o que nós chamamos de troco iuris, um ou outro direito. Caminhavam juntos. Quando se começou a ensinar direito na universidade, o direito vigente, vivo, que estava ali, era o direito canônico, né? Ok, de 17 foi se passando o tempo e nós devemos ter em mente um fato importante. Papa João XXIII, ele, em 1959, ele anunciou 3 grandes eventos para a Igreja Católica. Um sínodo para a Diocese de Roma, um concílio para toda a Igreja e a reforma do Código de Direito Canônico. O sínodo da Diocese de Roma não aconteceu. O concílio aconteceu. Começou-se o concílio, ele constituiu uma equipe de trabalho para a reformulação do código, mas a equipe se reuniu e achou por bem parar nem começaram os trabalhos e esperar terminar o concílio, porque o novo código tinha que ter o quê? A mentalidade do concílio, das normas emanadas no concílio. O Papa João XXIII faleceu, foi eleito Papa Paulo VI, ele deu continuidade. Antes de terminar, coisa de meses, antes de terminar o concílio, ele reuniu novamente a equipe, ampliou e eles então deram continuidade começaram praticamente o trabalho a partir dos novos documentos que foram promulgados no Concílio Vaticano II. E foi um trabalho de 20 anos para chegar a isso aqui. E então o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II foi quem promulgou em 1983 o novo Código da Igreja Católica, mas para os latinos, porque nós temos um outro código que são para os fiéis de rito oriental, que é um código posterior. Entendi.
Esse código aqui que a gente está vendo, tá? Ele tem capítulos, né? Ele tem livros, né? Ele está dividido em 7 livros. 7 livros. Eu ia te perguntar o que diz cada um desses 7 livros. Ok. O livro 1 são normas gerais. São os princípios iniciais daquilo que perpassa, que vai ajudar na compreensão dos demais livros. Depois, o livro 2 é o povo de Deus. Tudo que se refere aos fiéis, sejam leigos ou clérigos. E depois os religiosos também. Nós temos depois o munus de ensinar, tudo aquilo que se refere à evangelização, o anúncio da palavra, catequese, escolas, universidades católicas, né? Até as homilias dos padres entra aí, né? O quarto livro é o munus de santificar, que trata de todos os sacramentos e outros atos de culto da igreja. O livro 5 sobre os bens temporais, o direito da igreja em adquirir, né, os bens, adquirir, alienar, né, tudo aquilo que é necessário para a evangelização, para os seus fins. O livro 6, que é sobre sanções, direito penal, e o livro 7, que é de direito processual. Correto. Quando não tem uma matéria no código canônico, aonde que vocês vão buscar a solução? Ok. Tem 2 caminhos. Primeiro, a gente se recorre para quando é casos semelhantes, mas não tem uma prescrição, não tem uma norma específica no código, eu posso usar as leis mais próximas dos casos semelhantes, a jurisprudência, os comentários dos doutores. Então esse é um princípio. O outro é quando no código não tem uma matéria realmente específica. Um exemplo, adoção. No ordenamento jurídico nós não temos nada sobre adoção. O que a igreja diz? Então vamos observar as leis do país onde a igreja está, que nós chamamos isso de canonização da lei civil. Então nós vamos observar o ordenamento do país com os mesmos efeitos, vírgula. Se aquela lei, se a lei daquele país não for contrária ao direito divino e nem mesmo ao próprio código. Mas é os modos que nós temos para solucionar determinadas situações na vida da igreja. Entendi. Gente, eu comecei aqui dando a introdução. Nós estamos com o padre Márcio, que ele é padre, né? Ele é formado em Direito Canônico, ele é mestre em Direito Canônico e é doutor também, né? Vai ter um simpósio, né, doutor? Daqui a uns dias, né? 27 e 28 de maio, se não me engano. Isso. E vai ser sobre o direito canônico comparado com o direito civil. Isso. Seria isso? Aqui em Londrina nós temos um instituto, certo. Um mestrado em direito canônico. Este ano nosso mestrado completa 20 anos de existência. Aqui o nosso instituto ele nasceu como uma extensão do Instituto do Rio de Janeiro, porque até então no Brasil somente a Arquidiocese do Rio e a Arquidiocese de São Paulo que tinham um instituto, né, com mestrado em direito canônico, mas naqueles moldes tradicionais de ir lá estudar todos os dias. Na época o nosso arcebispo, que era Dom Albano, ele teve a ideia e queria que tivesse também um curso em Londrina e que fosse mais fácil, mais acessível para os padres estudarem, porque até então havia uma necessidade muito grande, e ainda existe essa necessidade, de operários para os tribunais da igreja. Mas a Santa Sé, ela é linha dura. Para atuar em determinadas funções, tem que ter a diplomação, tem que ter o grau, no mínimo, de mestre. E então surgiu essa ideia, e na época algumas tratativas entre o arcebispo de Londrina e o cardeal do Rio de Janeiro, foi autorizado então criar uma extensão em Londrina, no sistema modular. Os alunos viriam uma semana por mês durante 3 anos, e nessa semana fariam uma disciplina da área do direito canônico. Passou-se já 20 anos. E aí, então, eu assumi a direção já há 3 anos,
e descobrimos que o Instituto de Direito Canônico também da Universidade Católica Portuguesa lá de Lisboa também completa 20 anos. E por conta de um professor nosso, ele que leciona aqui, leciona lá em Portugal, falaram, nós podíamos fazer um evento conjunto com o Brasil. Ele diz, vamos fazer com Londrina. E então vai ser esse simpósio internacional. Por que direito comparado? Portugal está comemorando 20 anos da concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé. E nós aqui no Brasil, 15 anos do acordo Brasil-Santa Sé. Então, internacional, porque Brasil e Portugal... Desculpa interromper, perdão. O que seria esse acordo Brasil-Santa Fé e Portugal-Santa Fé? Veja bem, a Santa Sé é a Igreja Católica, mas nós devemos entender que a Igreja, mais do que uma religião, a Santa Sé, o Vaticano é um país, é o menor país do mundo. O Papa, além de ser líder religioso, mundial, ele é também um chefe de Estado. E a Igreja Católica sempre manteve relações diplomáticas com os países. E muitas coisas, muitas dessas relações e benefícios, não somente para a Igreja, mas também isso acaba ajudando nas outras religiões também, mas em vista de matéria de fé, de educação, de cultura, a Igreja ela mantém essas relações diplomáticas e ela celebra essas concordatas ou acordos. No nosso caso aqui do Brasil, foi feito na época com o presidente Lula, bem anteriormente. Então foi feita toda uma tratativa, tudo, então foi feito esse acordo, já são 15 anos, e lá vem todos os artigos referentes daquilo que tanto o Brasil quanto a Santa Sé, ou seja, a Igreja Católica, vão realizar de comum acordo. Entendi. Quando ainda você estava falando da história, do Código de Direito Canônico, eu dei uma pesquisada sozinho e teve uma reforma há 40 anos atrás, fazia desde 40 anos que não tinha uma reforma significante do Código, pelo Papa Francisco. Eu vi uma sigla MITTIS, que eu vi que era uma sigla em latim, e tem a ver com nulidades, é isso? Isso. Se puder explicar essa última reforma que teve, Não, essa já é a penúltima. Já é, estou atrás, esse Google, viu? Dá o Google, gente. Já é a penúltima, porque assim, o direito da Igreja ele está em constante transformação e evolução. Não é algo parado, estático. Então a Igreja, conforme o tempo, ela precisa se atualizar. É exponencial, Isso. Dentro do direito processual, esmagadoramente nós trabalhamos com as nulidades matrimoniais. Pode por aí 99% do nosso trabalho de direito processual hoje é de nulidades matrimoniais. Mas o processo de nulidade matrimonial ele é demorado. Então uma das partes tem que entrar com o pedido. Então, um processo ordinário tinha que ter uma sentença de primeira instância, depois isso ia para a segunda instância, a sentença da segunda instância tinha que ser concorde com a da primeira instância para se declarar nulo um casamento na Igreja Católica. Se houvesse divergência ou dissesse, não, esse casamento é válido, seja na primeira ou na segunda instância, aí a pessoa poderia, a parte interessada poderia apelar para a terceira instância. Você falou hoje comigo antes, até, nos bastidores, que são 3 instâncias, a diocese do local do... Cada diocese pode criar o seu tribunal. Hoje Londrina tem o Tribunal Interdiocesano. Nós temos a província eclesiástica de Londrina, que é composta pelas dioceses de Londrina, Cornélio Procópio, Apucarana e Jacarezinho. Jacarezinho tem o seu tribunal próprio. Aí ficou Londrina, Cornélio Procópio e Apucarana. Então, por isso o interdiocesano. Apucarana e Cornélio têm câmaras de instrução. Então, eles começam a fazer as instruções iniciais e mandam os processos para o tribunal aqui em Londrina. Por exemplo, num processo de nulidade, que esmagadoramente é o que mais acontece,
a primeira instância seria na diocese. Sim. Então, o que a gente conversou hoje, me corrige que eu devo estar errado, com certeza. A segunda instância seria qualquer outra diocese? Aí assim, tem as ligações, né, no sentido. Hoje a nossa segunda instância é Campinas. Então, é específico. É específico, né? Não é uma coisa solta, a gente vai remetendo para qualquer... Não, para cada tribunal de primeira instância, ele terá um tribunal de segunda instância. No exemplo, Jacarezinho, eles é um tribunal de primeira instância. A segunda instância deles é Londrina, porque faz parte da província. No nosso caso, aí Londrina é Campinas. Aí nós também somos segunda instância de outras dioceses. Como Jacarezinho. Além de Jacarezinho, se eu não me engano, acho que Maringá, Porto Velho, Uberaba. Rapaz. Então, a segunda instância dessas dioceses é Londrina. E a terceira é o Vaticano? A terceira é a Santa Sé, no caso seria a Rota Romana, que seria o nosso Superior Tribunal Federal. Mundial, né? Isso, para da Igreja Católica. Mas assim, era muito complicado. Não é que era muito complicado, era mais demorado. E tem casos de nulidade que acontece o seguinte: você tem provas materiais gritantes na tua frente. Você vê, você diz, é nulo, porque tem provas. Porque geralmente um processo de nulidade matrimonial, as provas são testemunhais. Mas quando você tem material, o Papa diz, por que fazer um processo ordinário que demora aí de 2 anos, 2 anos e meio? Então se recorre para a via breve. O juiz no tribunal, ele vai ver isso. Então, se ele vê, olha, tem matéria, tem provas, tudo bonitinho, ele vai organizar e é o bispo que é o juiz. É ele que vai dar a sentença de nulidade. Você respondeu a minha pergunta, da hierarquia, né? Porque tem... Na hierarquia. Por processo breve, o juiz é o bispo. Por analogia, a nossa justiça tem o Ministério Público, tem o juiz, tem um advogado, né? Uhum. É que no caso da igreja, todos os poderes, ou seja, a igreja é uma monarquia. Todos os poderes estão concentrados na mão do bispo. É ele que detém o poder legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, somente ele. O executivo, ele pode delegar. O judiciário, por uma mentalidade de dizer assim, nossa, não fica muito, acho que, legal para o bispo ser um juiz, tal, então ele transfere esse poder para o vigário judicial, que é o responsável do tribunal. O Papa Francisco, para resgatar essa imagem, essa figura do bispo como juiz da sua diocese, então, no processo breve, é o bispo que é o juiz da causa. Ele só pode dar sentenças afirmativas. Se lá pelas tantas ele vê, olha, tem dúvida, não dá para saber se realmente isso daqui é verdadeiro ou não, essas provas, aí volta para o processo ordinário e vai fazer todo o caminho, todo o rito processual, que vai demorar em torno aí de uns 2 anos, 2 anos e meio, depende do lugar, a diocese depende do andamento desse processo. Então, o MITES foi uma das reformas. Atualmente é o livro 6º, que é o livro de sanções, o livro penal, que o Papa Francisco remodelou o livro praticamente inteiro. É a última grande reforma. A parte penal, por exemplo, tem a ver com a pena para dissolver um casamento? Não. O que é as penas? Explica melhor esse 6º livro, que eu fiquei um pouco em dúvida mesmo. Veja, como uma comunidade de fiéis, existem as leis e as normas para serem seguidas para se manter a ordem, a justiça e a caridade entre os fiéis. Tem aqueles que transgridem a lei. E por transgredirem a lei, eles são passíveis de sofrer penas. No caso da igreja, ela não tem um poder coercitivo como tem o Estado e nem mesmo poder de prisão. Então, para determinados tipos de delitos, tem as suas penas. Sim. Algumas delas são o que nós chamamos de penas medicinais, mas nesse quesito a igreja ela é muito mãe. Ela vai primeiro conversar, sim, ela vai exortar, vai chamar a atenção para ver se a pessoa se emenda e volta. Não teve jeito.
não quis saber, aí sim que ela vai aplicar a pena. Entendi. Né? E estamos meio que chegando ao final, né? Porque o nosso tempo aqui, não, infelizmente, o assunto está maravilhoso, mas eu queria que o doutor, que o padre Márcio, falasse um pouco mais do que vai ser tratado no simpósio, dia 27 e 28 de maio, né, aqui em Londrina. 27, 28 e 29. 27, 28 e 29 de maio será tratado em Londrina, e falar um pouquinho do código, por que, né, que os fiéis devem ter esse código. Ok. Então, para comemorar os 20 anos do nosso Instituto, né, de Direito Canônico aqui de Londrina, nós vamos ter este simpósio internacional em parceria com o Instituto da Universidade Católica de Lisboa. Serão 2 eventos, 27, 28 e 29 aqui em Londrina, e depois 28, 29 e 30 de outubro em Lisboa, na Universidade Católica de lá. Então, agora em Londrina virão os professores de Lisboa. Virão 3 professores, doutores do Instituto, e mais 4 professores nossos aqui de Londrina. Inclusive o padre é um deles. Que eu sou um dos palestrantes. Eu, Dom Hugo Cavalcante, que é nosso professor Edson Sampel, que é de São Paulo, professor Gilberto, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, que recentemente fechamos uma parceria também com eles, e mais os 3 professores de Lisboa. Então, tudo aquilo que envolve a vida da igreja com o Estado, as leis civis. Então, vamos falar da canonização da lei civil, quando a igreja se utiliza das leis do Estado, sobre direito penal, sobre a homologação das sentenças de nulidade matrimonial pelo judiciário brasileiro. Eu vou falar sobre o conflito dos registros de batismo, porque nós utilizamos as certidões civis, né, de nascimento, e quando acontece adoções por pares homoafetivos, há um conflito por causa dos termos. Então vou explicar como proceder com esses registros, a assistência religiosa às Forças Armadas e hospitais, sobre os fundamentos desses acordos, as concordatas, sobre o Acordo Brasil-Santa Sé também vai ser falado. Então, é bem variado os temas do simpósio. Vai ser no Hotel Boulevard, aqui no Alto da Higienópolis. Sim. Então, dia 27, nós teremos a missa de ação de graças na Catedral. 28 e 29, manhã e tarde, as palestras, o encontro, o simpósio. Gente, eu estou conversando aqui com o padre, doutor em Direito Canônico, com certeza uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, uma autoridade como padre e em Direito Canônico, né? E vocês não sabem a honra, viu? Foi indicado pelo meu amigo João Paulo, que já esteve aqui, né, o procurador do município de Biporã, um advogado que tem toda a minha admiração, que me apresentou o padre. A honra para mim é inestimável. Segue nosso canal de Jusdicast, né? Acredito que tem pouquíssimo isso na mídia, né, padre? Esse tipo do direito canônico, não sei se tem muito. O direito canônico, nós falamos que é um ilustre desconhecido. Agora começou-se um interesse maior. A Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Gilberto, que é do Departamento de Direito, ele me procurou, mandou um e-mail que eles têm um interesse de colocar disciplinas de direito canônico na graduação e direito processual no mestrado. Então nós fizemos toda uma tratativa durante um ano, para o ano passado assinarmos um protocolo de intenções, no qual então eles nos vão ajudar, entre aspas, facilitar um pouco mais o acesso à entrada no pós-doutorado, em contrapartida para ter linhas de pesquisa para que essas disciplinas realmente possam entrar na grade curricular do departamento do curso de Direito, né? E em contrapartida, então, nós vamos ajudar eles depois com professores, aulas. O curso de Direito Comum. Direito Comum, sim. Tem uma disciplina nova que seria o Direito Canônico. Que seria uma introdução ao Direito Canônico, ou temas de Direito Canônico, né? Seria maravilhoso. Então, assim, o Brasil hoje tornou-se uma referência. Londrina é bem conhecida nesse sentido, porque Londrina, o nosso curso, ele foi pioneiro no sistema modular. Depois de Londrina, já surgiram outros institutos. Tenho meus colegas, professores que têm o Instituto de Florianópolis, o Instituto de Goiânia, além da faculdade em São Paulo.
o Instituto do Rio de Janeiro e atualmente o Instituto em Pernambuco. Então, hoje o Brasil está bem servido de institutos de direito canônico. Londrina tornou-se uma referência, porque além de ser a pioneira no sistema modular, nós temos uma ligação com a Universidade Gregoriana de Roma. O nosso instituto é agregado à Faculdade de Direito Canônico da Universidade Romana. E então os nossos diplomas são emitidos por uma universidade estrangeira. E agora, chegando ao final mesmo, a última pergunta que eu vou fazer para o padre, para o doutor, né? Doutor Márcio. Não sendo difícil. Não, não é. A importância desse código é só para os fiéis, é para qualquer um? Para todas as pessoas. Eu mesmo estou curioso em lê-lo. Não, é interessante porque aqui nós temos uma noção geral das leis da igreja. É interessante que o último cânon do código... Cânon seria capítulo? Seria os artigos da lei. Os artigos seria o cânon. Tá. O último tem a frase que é famosa. Salus animarum suprema lex ecclesiae. A salvação das almas é a lei suprema da igreja. De nada adiantaria todas essas leis se elas não estivessem a serviço do povo de Deus para a salvação das almas. Então, é para manter realmente a ordem do povo de Deus para que essas pessoas sejam salvas. Não é simplesmente um plano imanente, mas também transcendente. Transcendente. Gente, eu conversei com o padre Márcio, doutor, mestre, e foi uma honra assim, inestimável, e estou muito agradecido ao convite, viu, padre? Eu que agradeço. De você ter aceito o convite, né? E vou deixar as alegações finais para você falar o que você quiser nesse final. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e de ter esse espaço, né, de poder falar do direito canônico, que é a raiz do direito estatal, também está ligado com o direito canônico, questões históricas, cada um foi para um canto, né? Mas, ok, chega um momento que vão se encontrar e estão se encontrando. Então, estamos tendo muita abertura, muito espaço, e agradecer novamente pela este espaço e poder divulgar o nosso simpósio para todos que quiserem participar, né, visto que é de direito comparado. Então acredito que tem um grande interesse. Basta entrar lá no site do Instituto, www.isdclondrina.com.br, e lá você vai encontrar o link para fazer a inscrição. Eu mesmo vou fazer, gente. Muito obrigado, pai. Eu que agradeço. Deus abençoe muito. Amém, todos nós. Amém.